Olá a todos, aqui é o professor Cláudio, hoje para tecer uma breve homenagem a uma das efemérides de 2024. 2024 é um ano em que se celebram algumas efemérides. Recentemente, uma delas foi veiculada pela grande mídia, e eu me refiro aqui à efeméride da chegada das tropas aliadas na praia da Normandia, lá na França, em 1944, que é considerada um marco para o final da Segunda Guerra Mundial, que culminou com a derrota da Alemanha nazista e o triunfo das tropas aliadas. Mas não é sobre esta efeméride, sobre este acontecimento histórico que comemora mais um período de vida em 2024. Eu quero aqui tecer a minha breve homenagem aos 200 anos do aparecimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Esta é uma efeméride que marca também o ano de 2024, pois em 2024 a Nona Sinfonia de Beethoven completa 200 anos. Ela que foi apresentada pela primeira vez em maio de 1824 em Viena, na Áustria, e que foi regida pelo próprio autor, pelo seu criador, pelo seu compositor, Ludwig van Beethoven, que a regeu de costas para a plateia e, após o término de sua regência, ele só se deu conta de que todo o auditório estava aplaudindo, inclusive com muitas pessoas lhe jogando os chapéus num ato de reverência. Ele só se deu conta de que estava sendo ovacionado pelo auditório quando se voltou para a plateia. Isto porque Beethoven compôs a Nona Sinfonia quando já estava completamente surdo. Ele sequer era capaz de ouvir a orquestra que regia. Ele sequer foi capaz de ouvir os aplausos da plateia, do auditório ali presente. Ora, ele compôs esta sua obra já completamente surdo, e isso é extremamente sugestivo, porque embora Beethoven não pudesse ouvir a sua maior obra, ele a tinha na cabeça, no cérebro, ele a tinha na alma. Todas as notas da Nona Sinfonia, embora Beethoven não pudesse ouvi-las, ele as tinha na alma, ele as tinha no intelecto, ele as tinha no cérebro, e tudo isso ele colocou numa partitura esta que é guardada no Museu de Berlim e que é hoje considerada um patrimônio cultural da humanidade. A partitura, escrita à mão pelo próprio Beethoven, da Nona Sinfonia, hoje é guardada em Berlim. Ora, além da surdez, como se não bastasse a surdez, Beethoven, no período em que compôs a Nona, vivia um processo de muita escassez financeira e econômica. Ora, Beethoven sequer tinha condições de sair em dias de chuva, pois não tinha um sapato para enfrentar as torrentes das águas. Ora, Beethoven se encontrava num momento de profunda depressão, num momento de escassez financeira, num momento de surdez. Ora,
todos estes elementos, todas essas adversidades não foram capazes de conter o grande gênio, o grande espírito, o grande engenho de Ludwig van Beethoven. E em vez de compor uma obra melancólica e deprimente, ele compôs uma verdadeira ode à vida, ode ao mundo. É só lembrarmos do movimento mais conhecido da Nona Sinfonia, quando o próprio Beethoven musicou um poema do poeta alemão Schiller, que é justamente uma ode à alegria, embora alguns musicólogos, alguns entendidos especialistas na poesia de Schiller defendem que, em vez de alegria, o que Schiller pensava acerca daquele poema, daquela ode, era na ideia de liberdade. Então, originalmente, para alguns especialistas, a alegria no poema de Schiller era originalmente a liberdade, não a alegria propriamente dita, mas a liberdade. Tanto é que quando a Nona Sinfonia foi regida pelo regente Leonard Bernstein, isso em 1989, quando o muro que fazia divisão entre a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental ruiu. Para comemorar a queda do Muro de Berlim, Leonard Bernstein regeu a sua sinfônica tocando a Nona de Beethoven e substituindo a ode à alegria pela ode à liberdade. Ora, a Nona esteve presente em muitos momentos de nossa história. A Nona esteve presente, por exemplo, durante a Revolução Cultural na China, em que ela serviu de consolo para muitos chineses oprimidos pelo sistema. Ora, a Nona Sinfonia se tornou o hino oficial da comunidade europeia. A Nona Sinfonia foi tocada, inclusive, num dos aniversários de Hitler, e era a peça que Hitler mais estimava, que Hitler mais gostava. A Nona Sinfonia serviu, volto a dizer, serviu como trilha sonora durante a queda do Muro de Berlim. Foi cantada, inclusive, foi entoada, inclusive, por pessoas que participaram diretamente da derrubada do muro. Ora, a Nona Sinfonia é uma obra que perpassa os tempos, que perpassa os séculos. Esta obra, repito, composta composta por um gênio que se encontrava sofrendo duras adversidades, mas mesmo estas adversidades não foram capazes de sufocar o seu espírito, a sua grandeza, a ponto de colocar um ponto final, um desfecho em toda a sua criatividade artística. Pelo contrário, mesmo sofrendo grandes adversidades, Beethoven tirou forças de sua arte para compor uma verdadeira ode à alegria, à liberdade, à vida, ao mundo. Enfim, nós encontramos nessa peça, e principalmente no seu principal movimento, e principalmente no seu movimento intitulado Ode à Alegria, um canto efusivo, um canto vibrante, um canto pujante, como se toda a natureza participasse dela, como se toda a natureza fosse convidada, com toda a sua vitalidade, a celebrar a vida. Há tempos, Beethoven queria compor uma sinfonia humanista, e a Nona foi a realização deste seu desejo, pois
Pela primeira vez, Beethoven incluiu a voz humana, e este é um traço que define a Nona Sinfonia como uma sinfonia humanista. Pela primeira vez, um compositor incluiu a voz humana como um membro da própria orquestra. Quem criou esta revolução foi Ludwig van Beethoven, por meio de sua Nona Sinfonia. Portanto, nós temos este ano um grande momento para celebrarmos a vida, para celebrarmos o mundo, para celebrarmos a natureza, para celebrarmos, enfim, pois neste ano nós celebramos os 200 anos de criação, de surgimento, do advento desta que é uma das mais belas obras de arte já produzidas pelo engenho humano. E em tempos tão obscuros, em tempos tão adversos, em tempos onde o ridículo, o patético, o caricatural é tão cultivado, voltemos para a Nona Sinfonia, ouçamo-la e degustemos dela em todas as suas notas, porque certamente nós encontraremos aí uma renovação para o nosso espírito de vida, para o nosso espírito de alegria, para o nosso espírito de liberdade, em tempos, repito, tão sombrios. Mais do que nunca nós precisamos da nona, e mais do que nunca nós precisamos da grande arte, mais do que nunca nós precisamos do belo. Portanto, ouçamos a Nona Sinfonia, nos degustemos com a sua audição e, se pudermos, façamos isto preferencialmente por meio de um vinil. Um forte abraço e vida longa à Nona de Beethoven.